Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre o dia de atividade do Clube do Remo na cidade de Cuiabá, o último trabalho antes da partida decisiva de amanhã diante do Dourado na Arena Pantanal. Um jogo fundamental para as pretensões do Clube do Remo de acesso à primeira divisão em 2026. Inclusive a gente vai lembrar um jogo fora de casa aqui com vocês, que o Clube do Remo venceu ano passado e que foi também fundamental para o nosso acesso. Também quero falar com vocês a respeito dos números do técnico Guto Ferreira em comparação com o primeiro técnico que passou aqui pelo Bampará Baianão e também falar um pouco sobre como joga essa equipe do Cuiabá. Será que o técnico Guto Ferreira leva vantagem em relação ao adversário de amanhã por já ter passado por lá? A gente vai conversar com vocês em relação a isso. Antes, já peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube siga recomendando o nosso trabalho. E não esquece também de verificar a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, hein, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Este vídeo que tem o apoio e o patrocínio da Bet da Sorte, a patrocinadora master do Chaves Remista, onde por lá você encontra as melhores cotações do mercado com os palpites para o futebol nacional e internacional e, claro, para os jogos do Clube do Remo. Amanhã, inclusive, vou trazer o meu palpite para o jogo do Leão contra a equipe do Cuiabá. Então você não perde tempo, já pega a câmera do seu celular, aponta para o QR Code na tela e clica também no link do primeiro comentário fixado. Cadastre-se e concorra a uma camisa oficial do Clube do Remo e jogue sempre com responsabilidade. E para maiores de 18 anos com a Bet da Sorte, sua felicidade é aqui. Recado especial também da Celtec Reparos, que vai até a tua casa e consegue para você a manutenção de celular, tablet, notebook, para você não ficar desconectado do mundo moderno. E claro, com direito a garantia e, claro, desconto para você que é sócio torcedor do Clube do Remo e também inscrito aqui do Chaves Remista. Entre em contato com a Celtec Reparos e garanta a qualidade do teu aparelho celular. Bom, pessoal, bora primeiramente conversar com vocês aqui a respeito da comparação dos números do Guto Ferreira com o do Daniel Paulista. Como assim, Smith, a comparação? O Guto tem apenas 5 jogos no Remo e o Daniel ficou ali 10 à frente da equipe remista. Pois bem, é justamente sobre isso. Ontem eu estava assistindo lá o Liberal e o Felipe Campos trouxe esses dados que eu achei bem interessante, né? O Guto Ferreira em 5 jogos pelo Remo já conquistou 15 pontos. Um feito aí, porra, espetacular. É a segunda maior sequência de vitórias da Série B, só está atrás daquelas 7 do Atlético Paranaense, que o Atlético conseguiu dar uma respirada, depois aí perdeu a força, né, e está agora aí numa situação mais complicada para conquistar este acesso. Mas o Guto em 5 jogos conquistou 15 pontos, como eu disse. O Daniel Paulista, para conquistar 17 pontos, que foi a pontuação dele à frente do Remo, ele demorou 10 rodadas, no caso 9, né, porque ele empata com o Volta Redonda e depois perde para o CRB. Aí ele entrega o lugar, vai para o Sport. O Flávio Garcia assume contra a equipe do Operário. O Remo ganha o Operário, chega em 20 pontos e depois perde para o Atlético Paranaense. Aí chega o Antônio Oliveira e assume a partir do Repá. Então o Daniel ele demorou 9 rodadas para conquistar 17 pontos, 2 pontos a mais que o Guto. E o Daniel realmente teve um começo muito empolgante ali, naquele recorte. O Remo conseguiu ficar algumas rodadas no G4, mas o Remo nunca conquistou uma sequência, por exemplo, de 3 vitórias com o Daniel, né? Conquistou 2 contra Amazonas e Vila Nova, mas era um time que empatava bastante também. E o Remo conseguia ali resultados bons
com o ataque sendo competente, né? O Remo sofria a pressão do adversário, mas tinha um ataque muito competente. O time do Guto Ferreira, ele tem um estilo parecido com o do Daniel, mas eu acho o time do Guto Ferreira mais agressivo, mais ofensivo, consegue também aproveitar melhor as oportunidades que tem aparecido. Nos últimos 2 jogos, o Remo marcou 6 gols. É verdade que tomou 3, mas isso também é reflexo de uma equipe ofensiva, uma equipe que não abdica de estar atacando. Trazendo isso para o jogo de amanhã contra o Cuiabá, que foi treinado pelo Guto Ferreira nessa Série B, que agora tem o Eduardo Barros por lá. O Cuiabá é uma equipe que tem um estilo de jogo parecido com o do Remo. Então vai ser um jogo muito espelhado, acredito, amanhã, tá? E seria, na minha opinião, um jogo até para mais de 2 gols. Talvez um 2-1, talvez um 3-1, entendeu? Por quê? Porque o Remo, ele tem que fazer um jogo inteligente amanhã, de tentar abrir cedo o placar e deixar o Cuiabá e correr atrás do resultado. Porque o Cuiabá, ele vai pro desespero amanhã. Talvez seja a última chance do Cuiabá de brigar pelo acesso. Eles estão com 50 pontos, é um jogo em casa, eles estão fazendo promoção de ingresso para ver se chama o torcedor deles. Então eles vão por tudo ou nada contra o Remo. É uma decisão, não tem para onde fugir. E o Remo pode utilizar esse espaço que vai aparecer com certeza no jogo para matar nos contra-ataques. E aí entra, claro, a qualidade do Diego Hernandes, a qualidade do Nico Ferreira e, claro, o poder de finalização do nosso artilheiro, que é o Pedro Rocha. E mais do que nunca, a qualidade no meio de campo, né? O Panagiotis ali, encontrar uma bola, mandar um lançamento preciso para os nossos atacantes, como foi, inclusive, contra a equipe do Atlético, né? O Atlético toma o primeiro gol e depois ele abre espaço para o Remo explorar ali a defesa e ser muito perigoso. O Remo consegue construir aquela vitória tranquila no Bamparabaenão. Então amanhã o Remo vai enfrentar uma equipe que é agressiva em casa, mas que vai ter os desfalques, como o Alisson Safira, como vocês já sabem, e o Remo vai ter esse espaço. O Cuiabá, na minha opinião, ele vai precisar sair para o jogo, e esse espaço que vai aparecer, ele pode ser muito interessante para o clube do Remo. O que não pode acontecer é o Remo, claro, se acovardar e esperar o Cuiabá o tempo todo, tomar pressão o jogo inteiro. Não acho que isso vai acontecer. Eu acho que o Remo vai ter uma postura inteligente, uma postura também de pressionar a saída de bola do Cuiabá. Aconteceu isso contra o Atlético, aconteceu isso em parte do Repá também, e essa estratégia é interessante. Então só mostra, claro, o bom momento que o Guto Ferreira está vivendo, o bom momento que o elenco do Remo está vivendo em termos de confiança, e mostra que já com 5 jogos ele consegue quase que igualar a campanha do Daniel Paulista, que está lá no Sport, praticamente já rebaixado. Bom, antes de eu falar um pouco mais sobre a preparação do Clube do Remo para esse jogo, não esquece também de visitar as lojas do Clube do Remo no IT Center, Shopping Metrópole e também no Shopping Bosque Grão Pará. Lá tem os lançamentos recentes do Leão Azul, como a camisa do Outubro Rosa, a camisa do Círio, a camisa da Consciência Negra. Todas você encontra com o melhor atendimento da cidade, todo o conforto e tranquilidade para você e sua família. Vá lá e visite as lojas parceiras aqui do Chaves Remista. Bom, falando sobre o jogo de amanhã, hoje é o último dia de preparação. O Clube do Remo vai realizar uma atividade lá no CT do Misto, né, de Mato Grosso, uma equipe tradicional lá de Cuiabá, que traz aquela recordação de 2012, aquele time que eliminou a gente em 2012, né? Mas é o último treino, tá, do Leão Azul, e o provável time é aquele que eu já trouxe para vocês aqui ontem. Talvez o Guto promova algum tipo de mudança, né? Hoje a gente viu o Reinaldo falar com a imprensa, pode ser uma dica do Reinaldo sendo mantido no time, mas o provável Remo é esse aqui: Léo Lang no gol, Marcelinho na direita, Klaus, Kaique e o Jorge, Pedro Castro, Caio Vinícius, Pana, o Diego Hernandes, Nico Ferreira e o Pedro Rocha. Esse é o provável time do Clube do Remo, dependendo da estratégia do Guto, inclusive dele conhecer essa equipe do Cuiabá, a gente pode ver algum tipo de mudança em relação à escalação inicial. Então hoje é o último trabalho, depois concentração total. O Cuiabá, como eu disse, está fazendo promoção, está chamando o torcedor porque encara esse jogo como uma decisão. Eu também estou vendo o Clube do Remo encarar como decisão. E assim, gente, eu digo aqui para vocês, sabe, sem soberba e com muito respeito às outras equipes, mas se o Remo vencer amanhã, o Remo fica muito próximo do acesso, porque o Remo vai ter 4 jogos para vencer 2, aí vai ter um confronto diretaço contra o Chapecoense em Belém, e depois ter outra oportunidade jogando fora de casa contra o Novo Horizontino e o Avaí, e encerra contra o Goiás. Mas para mim o jogo chave para o acesso é amanhã. Vencendo amanhã o Cuiabá, o Remo
dá um passo gigantesco realmente para essa luta pelo acesso em 2026, pessoal. Não tem o que falar, entendeu? É um passo muito grande que a gente pode dar em relação a essa classificação. E é por isso que o torcedor do Remo está muito confiante, está muito pensativo. Tem muitos amigos que não estão dormindo, né? A ansiedade está muito grande. Mas é o que eu falo para vocês, é o jogo a jogo. Não dá para pensar nos outros 4 jogos se não vencer amanhã o Cuiabá. Se não pensar exclusivamente no Cuiabá. Citando essa questão de jogar fora de casa, eu vou lembrar aqui um jogo fundamental para o nosso acesso ano passado. E que por coincidência tinha o Léo Lang no gol. Né, o primeiro tempo do Remo contra o Caxias, lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O Remo teve o Marcelo Rangel no primeiro tempo. Aí o Rangel se machuca. No intervalo entra, né, o Léo Lang. E o Léo Lang é uma peça muito importante naquele jogo, porque ele pega um pênalti no segundo tempo, que seria o gol de empate do time do Caxias. Né, o jogo estava 2-0 pro Remo. 2-1 na verdade, que o Caxias já tinha diminuído, né? Aí o Caxias empata de pênalti, aí a arbitragem anula o gol de pênalti. Né, o Bandeira não correu pro meio, o árbitro decidiu anular. Depois o Remo faz o 3-1, aí o Caxias, né, dá uma emoção pro jogo, faz o 3-2. E no final aquele gol ali, fantasma do Ronald, que ninguém viu, até hoje ninguém viu aquele gol. Só quem tava no estádio viu, com a ajuda inclusive do nosso ex-goleiro Zé Carlos. O Remo faz o 4-2. Aquela vitória foi muito importante para a nossa classificação e posteriormente para o nosso acesso. Então que essa coincidência esteja amanhã em Cuiabá, só não precisa ter neblina, né? Só não precisa ter neblina para a gente não poder enxergar o jogo, mas brincadeiras à parte, é uma coincidência interessante. E dá a força aqui pro Léo Lang, né? Que vai ser nosso goleiro amanhã, tomara que ele faça um grande jogo e o clube do Remo consiga essa vitória que será fundamental para este acesso à Série A de 2026. Amanhã, na verdade mais tarde, eu vou tentar trazer um pouco mais de informações sobre Cuiabá. Se eu não trouxer mais tarde, eu vou trazer amanhã no vídeo do dia do jogo realmente as informações completas do Cuiabá, nosso adversário de amanhã à noite, beleza? Galera, também estamos em nome aqui da AGB Advocacia Imobiliária, para você que, claro, quer realizar o sonho da casa própria com uma empresa respeitada no mercado paraense. Por lá também você encontra inquilinos de confiança para o teu imóvel e também eles te ajudam a tirar a documentação da tua casa e te auxiliam em todos os direitos que você tem sobre o seu imóvel. Entre em contato com a AGB Advocacia Imobiliária e realiza agora o sonho da casa própria. Recado especial também da RT Log Transporte Rodofluvial, que atende Belém, Manaus, Macapá e também região Santarém e também região metropolitana de Belém, e com entrega num prazo recorde para você, com toda a segurança e tranquilidade para a tua carga ser entregue aí para você, beleza? Entre em contato com a RT Log, parceira aqui do Chaves Remista. É isso, meus amigos, vou ficando por aqui mais uma vez. Não esquece de deixar o like, não esquece de comentar os assuntos desse vídeo, de hypar o conteúdo e também de verificar a tua inscrição no canal, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!